Amados irmãos e irmãs, é com grande alegria que nós damos início a esse nosso segundo encontro do mês da Bíblia. E hoje nós vamos meditar sobre a solidariedade para com o irmão necessitado, a partir do texto de Deuteronômio, capítulo 15, versículos de 7 a 11, de onde, inclusive, é extraído o lema para este mês da Bíblia 2020. Abre a tua mão para o teu irmão. Nós então damos início a esse nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes mesmo de nós entrarmos no texto propriamente dito, é preciso que nós nos debrucemos rapidamente, de forma sintética, sobre o texto no seu contexto. O capítulo 15 do Deuteronômio está no chamado Código Deuteronômico, que vai do capítulo 12 ao capítulo 26. É o centro do livro do Deuteronômio e considerada a parte mais antiga de todo o livro. Aquela, como o cônego Lauro nos lembrou no encontro passado, que foi encontrada no templo no tempo do rei Josias, está lá em 2 Reis. E esse código deuteronômico, ele vai apresentar orientações referentes à conduta social, às relações, à fraternidade, à prática da justiça, especialmente para com os mais pobres, o migrante, a viúva e o órfão, considerados os mais desprotegidos da época. Este código ele é dividido em 3 partes, são 3 grandes blocos. O primeiro vai dizer das relações com Deus. O segundo vai determinar as principais instituições de Israel. E o terceiro, as leis que regem as relações humanas e sociais. Estes 3 blocos, eles vão até o capítulo 25, do capítulo 12 ao capítulo 25. O capítulo 26 faz então 2 narrativas de eventos, um histórico e um humanitário social, e termina esse código deuteronômico com a reformulação da aliança. Antes, então, de nós explorarmos o texto, nós vamos passar rapidamente por cada um desses 3 blocos. Lembrando que a finalidade principal dessas leis é reger a vida na comunidade. O primeiro deles, sobre a relação com Deus, vai colocar em evidência a centralidade do culto. O culto, ele deve ser único, não só no seu rito, mas também na questão referente ao lugar. É então dito que seria escolhido um lugar na terra prometida, para que lá fosse feito o culto a Deus. Esse lugar depois será Jerusalém. Na verdade, o texto já fala desta cidade santa. A unidade do culto se refere também à própria unidade de Deus. Como Deus é um, o culto também deveria ser só um. E este culto prescrevia alguns rituais, dentre eles o principal, o ritual de purificação. Purificação das pessoas e purificação da terra. Porque como Deus é santo, o povo e a terra também são chamados a serem santos. Determinações, tais leis, são incompatíveis com a idolatria. Então a idolatria ela é condenada. E aqui ela deve ser entendida não apenas como culto e adoração a imagens, mas se refere àquele e àquela que se afastam de Deus, que deixam de cumprir a sua vontade. A idolatria, assim, ela vai acabar traçando um pacto, firmando um pacto com a injustiça, com a exploração dos mais pobres, e façam que as pessoas coloquem sua segurança em si mesmas, nos bens materiais, e no cumprimento de sua própria vontade, deixando assim de cumprir a vontade de Deus. Então, é preciso criar leis que ensinem o modo como o povo deve adorar a Deus e agir também na sociedade. Assim são apresentadas a lei do dízimo, a lei do perdão das dívidas e da libertação dos escravos, a consagração do primogênito,
Leis que vão estabelecer uma relação entre o culto e a vida. Essas duas dimensões são inseparáveis. Não pode haver um culto separado da vida. O culto verdadeiro a Deus, ele está relacionado com a prática da justiça e com as ações sociais mais humanas. Então, assim nós podemos sintetizar esta primeira parte. A segunda parte vai falar sobre as instituições de Israel. Elas são 4. As principais instituições são os juízes, os reis, os sacerdotes levitas e os profetas. Os juízes têm por função estabelecer a justiça entre os membros da comunidade e também legislar a criação de um tribunal central. Os reis possuem a função administrativa, eles são responsáveis pela política tanto interna quanto externa. Os sacerdotes, levitas, eles serão os garantidores da transmissão das normas e da disciplina e também da tradição religiosa. E os profetas são homens escolhidos por Deus com a vocação de ajudar o povo a ser fiel à aliança e a cumprir a vontade divina, tendo como exemplo, como paradigma, o próprio Moisés, profeta escolhido por Deus. Todavia, essas 4 instituições não são soberanas em si mesmas. Elas estão submetidas à lei. De modo que o juiz deve aplicar a lei. O rei deve estudá-la, deve obedecê-la e praticá-la. O sacerdote tem o dever de guardar a lei. E o profeta de pronunciá-la conforme a palavra que o Senhor lhe comunicar. Depois dessas 3 instituições de Israel, nós temos o terceiro bloco, que são as leis de conduta social, que vão determinar, dentre outras coisas, a chamada cidade de refúgio, também vão dizer das leis a respeito dos assassinatos, ritos de purificação da terra, condenação ao madeiro, bem como a lei do levirato, que será retomada depois por Jesus na discussão com os saduceus a respeito da ressurreição. Então, depois dessa explanação rápida, agora nós podemos nos debruçar no capítulo que nos é proposto para este segundo encontro, Deuteronômio 15, de 7 a 11. Agora, avaliemos antes o seu contexto próximo, que são os versículos de 1 a 6 deste mesmo capítulo. Nós vamos ter aqui a chamada lei do ano sabático. Sabático vem de sábado e é o dia consagrado ao Senhor. O 7º dia, o dia do repouso de Deus e também o dia de repouso de toda a criação. E de 7 em 7 anos havia o dever de se cumprir este preceito da lei sabática, que dizia que deveriam perdoar as dívidas e libertar os escravos. Que escravos eram esses? Eram tanto israelitas como estrangeiros que viviam em Israel e que entregavam a sua liberdade em troca da remissão das dívidas adquiridas. Era um pagamento da dívida, a entrega da liberdade, ficar como escravo, trabalhando para o seu credor. Essas leis referentes ao perdão das dívidas e à libertação dos escravos, elas agem justamente para que não houvesse pobres entre o povo de Deus. No versículo 4 vai dizer que não haja pobres entre o meu povo. Assim, a bênção do Deuteronômio, a bênção que vem de Deus, ela vai ser então consequência da solidariedade, da ação do povo em combater todo tipo de injustiça, todas as estruturas que façam que haja pobres em seu meio. Mas o autor, ele não é ingênuo. Ele sabe que ainda assim existiriam os pobres. Então, ele vai prescrever algumas normas que auxiliam no combate da pobreza, principalmente a solidariedade e a capacidade de emprestar
em toda e qualquer condição. Vamos tomar rapidamente o texto para que ele possa assim iluminar melhor a nossa reflexão. Se, porém, houver no meio de ti um pobre, um de teus irmãos, em alguma de tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureças teu coração, nem feches tua mão a teu irmão pobre. Ao contrário, abre-lhe generosamente a tua mão e empresta-lhe o que lhe falta em sua necessidade. Guarda-te de pensar maldosamente no teu coração. Está próximo o 7º ano, o ano da remissão. E guarda-te de olhar com má vontade para teu irmão pobre, sem lhe dar nada. Pois então ele chamará ao Senhor contra ti, que ficarás com pecado. Generosamente lhe darás sem má vontade em teu coração, pois então o Senhor teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho e em todo o teu empreendimento. Visto que nunca faltarão pobres na terra em que moras, eu te ordeno, abre tua mão para teu irmão, teu necessitado, teu pobre, em tua terra. A certeza de que os pobres continuariam existindo faz com que as pessoas tenham o dever de se abrir à solidariedade. Lembrando que essa solidariedade é afirmada na própria história do povo que foi escravo no Egito. Por isso, a recomendação: não endureças o teu coração quando o teu irmão te pedires e estiver próximo o ano sabático, o ano da remissão. A pessoa poderia pensar: está chegando o ano do perdão das dívidas, então não vou emprestar. Pelo contrário, é preciso abrir o coração. Essa postura do endurecimento lembra-nos a postura de Faraó no Egito, quando não quis libertar o povo. Por isso o povo não devia repetir esta história, porque como Deus o libertou, também o povo deveria libertar os pobres, os escravos, os oprimidos. A terra é um dom que Deus deu a todos, e é sobre este fundamento que está essa lei da eliminação da pobreza. Por isso, a bênção de Deus é consequência da abertura ao outro. Não que ela esteja submetida a isso, não é uma recompensa, mas é uma exortação, que lembra aquele que tem mais, que tudo que ele recebeu é dádiva de Deus, é dom dele. Por isso, deve ser também repartido com os irmãos, para que a bênção se estenda a todos. Em tempos como os nossos, de fluidez, nós devemos sempre nos questionar: quais são as estruturas que existem no nosso meio que causam injustiça, que gera a pobreza, que exclui, que fere e que mata? Como que nós, concretamente, podemos abrir o nosso coração ao nosso irmão, abrir-lhe a mão? Como que nós podemos viver este texto hoje? Para ajudar no nosso aprofundamento, meus irmãos, nós deixamos para vocês 3 perguntinhas, para que possam refletir em família sobre elas. A primeira: qual é a palavra que mais chama a sua atenção neste texto? Depois, você é convidado a ler o versículo 9 e buscar entendê-lo. Leia novamente este versículo e busque em família compreendê-lo melhor. E por fim, que relação pode ser feita entre a dureza do coração e a posse da terra que Deus dá ao povo? Leia novamente o texto, medite em família e vamos torná-lo uma realidade que nós, de fato, possamos vivenciar no hoje da nossa história. Uma boa reflexão para você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.